Olá, eu sou Miguel Baladão. E eu, Karine Rufino. Em mais um Pernas pelo Mundo. Olá! Que a Ásia é muito legal e tem lugares lindos. A gente já mostrou nos nossos vídeos nos últimos 5 meses por onde passamos por 6 países. Tailândia, Malásia, Filipinas, Indonésia, Camboja e Vietnã. E nesse vídeo a gente vai falar sobre tópicos e curiosidades que são comuns aqui no Sudeste Asiático, mas completamente diferentes do que a gente está acostumado na cultura ocidental. E o objetivo desse episódio é para ajudar você que quer vir para a Ásia pela primeira vez a lidar melhor com o que vai encontrar por aqui. E que fique claro que as nossas experiências são a partir de uma viagem mais econômica. Mas se você se propor a vir com um orçamento mais flexível, mais generoso, é possível que não passe por algumas dessas situações. Inclusive, em breve a gente vai estar postando um vídeo sobre o orçamento nosso aqui na Ásia. Aguarde! Muito eu li sobre ser barato fazer compras aqui na Ásia. Só que a maioria dos produtos não tem etiqueta e nem preço tabelado. Então, para mim, que gosta de olhar os produtos com calma, saber os valores, é muito complicado. Porque eles não entendem que a gente pergunte valor só por curiosidade. Aliás, não entendem e não gostam. Nas primeiras vezes, quando eu ainda não sabia disso e perguntava o preço e eles respondiam, eu agradecia e virava as costas para continuar a minha caminhada. E eles vinham atrás perguntando quanto que então eu me proporia a pagar. E aí eu tentava explicar que eu não queria comprar, que eu só queria saber por curiosidade. E aí começava uma batalha, porque eu precisava explicar que estava mochilando, que não tinha espaço para carregar as coisas, que não precisava desses objetos. E aí, claro, eles ficavam extremamente irritados. Outra questão é que a maioria das roupas não dá para experimentar. Como a modelagem deles é bem diferente da nossa, é bem grande a probabilidade de dar merda, né? Quando a gente chegou na Ásia, a gente não tinha nenhuma roupa de calor, justamente porque a gente vinha do caminho de Santiago. Então, eu acabei comprando 2 roupas erradas. Uma regata grande demais e um vestido torto, que eu tive que recortar e transformar em saia. Com relação às roupas de banho, os biquínis mais comuns até que são baratos, uma média de 25 a 35, 40 reais. Mas as modelagens são estilo fraldão, porque os asiáticos não tomam banho de biquíni, eles entram no mar de roupa. Então, se você vier do Brasil para a Ásia, traga o seu biquíni na mala. Em relação à alimentação, a primeira surpresa já chega pelo café da manhã. Aqui eles comem comida no café da manhã, arroz, peixe, sopa, noodles e etc. Nós tentamos algumas vezes comer comida, mas realmente é muito estranho e não rola. A gente começou aqui na Ásia pela Tailândia e os hotéis que a gente ficou não tinham café da manhã. Então tentávamos achar em restaurantes e bares e até encontrávamos, mas o preço era mais caro que o almoço. Tentamos encontrar os itens para o café da manhã em mini mercados, mas artigos como pão, leite, frutas e queijo são bem raros. Depois da Tailândia começamos a dar preferência a hotéis com café da manhã, mas mesmo assim não é garantia que você não vai comer um belo prato de comida ao amanhecer. Em Jakarta escolhemos um hotel com café da manhã e, para nossa surpresa, às 6 da manhã nos acordaram com 2 pratos de comida. Nós tivemos também bastante problema com comida apimentada, principalmente na Tailândia. Mesmo a gente pedindo not spicy, não adiantava. A comida vinha muito apimentada, ao ponto de chorarmos e a língua ficar adormecida. E olha que a gente gosta de pimenta, hein? Uma outra curiosidade é que quase todos os pratos ou tem noodle ou tem arroz. Arroz eles chegam fazendo aquelas panelas elétricas gigantes e vão comendo desde de manhã até o anoitecer. E algumas vezes eles comem arroz puro. Na Malásia foi onde encontramos a maior variedade de tipos de comidas diferentes. Comemos comidas indiana, chinesa, indonésia, vietnamita, é muito legal. Por aqui a variedade de frutos do mar é bem grande. Muitas vezes comemos até alguns sem nem saber o que era. Nunca comi tanto camarão em pratos por 5 reais. Para vocês terem uma ideia, os pratos com camarão custam o mesmo preço de pratos com frango. E por aqui eles não têm frescura com comida, comem de tudo. Carne de rã, carne de pato, insetos, cachorro, rato,
sangue de cobra, cobra, ovo fecundado e muito mais. Prepare-se para abordagens excessivas e bastante impertinentes. É tuk-tuk, é souvenir, é passeio de barco, é restaurante, tudo que você possa imaginar. E eles não aceitam não como resposta, não desistem fácil e muitas vezes pedem, por favor, para você consumir o produto que eles estão tentando vender. A falta de profissionalismo nas agências de turismo e de viagem também é muito frequente. Na maioria das vezes, os caras não avisam que você vai ter que fazer conexões ao longo da viagem, vindo a trocar de ônibus ou de vans, no meio da noite muitas vezes. Os motoristas fumam dentro de ônibus fechado com ar-condicionado. E num passeio que a gente fez, onde o café da manhã estava incluído, tivemos de pagar o café. Então, se prepare, porque a chance de haver uma surpresa é muito grande. Em relação ao idioma, nas cidades turísticas o inglês é quase regra. Um percentual bem grande da população fala fluentemente. Mas passamos por muitas cidades não tão turísticas, restaurantes e empresas locais. Aí o negócio complica um pouco. Tivemos alguns perrengues fortes em função da falta de comunicação. O nosso inglês é de nível médio e geralmente a gente se vira bem, mas tem dois poréns. Porém número 1, não adianta absolutamente nada seu inglês ser de 100% e da outra pessoa do outro lado ser 0. Porém número 2, em muitos casos fica bem difícil de entender eles, pois o sotaque e a pronúncia são bem diferentes. E também o que pode acontecer é a pessoa fingir que entendeu sua pergunta e dizer yes, yes, e na verdade ela não entendeu. Aconteceu um caso na Tailândia, onde compramos uma passagem de ônibus e queríamos saber se o ponto final do ônibus ficava perto do hotel onde tínhamos reservado. A senhora disse yes, yes, entramos no ônibus. Quando chegamos ao ponto final, vimos que estávamos a 114 km do ponto que queríamos e não tinha mais ônibus para o local, o que acabou nos fazendo perder a diária. Imagine o caos. Muitas motos, muita buzina, muita imprudência. A maioria das motos andam na calçada, passam no sinal vermelho, param em cima da faixa de segurança, andam na contramão e andam no acostamento. No geral, nós vimos muitas crianças pilotando motos e em alguns países como as Filipinas, ninguém quase tem o hábito de usar capacete. Com relação aos ônibus, a maioria não tem cinto de segurança e a maioria dos motoristas andam em alta velocidade e ultrapassam em curvas. Prepare o coração. Para atravessar a rua das primeiras vezes é bem apavorante, mas mantenha calma, tenha fé, tenha coragem e de preferência atravesse junto com uma pessoa local. Com o tempo você vai se sentir mais seguro para você mesmo ir parando o trânsito e atravessar sozinho. Uma dica legal para fugir do assédio das tuk-tuks é que muitos dos países aqui do Sudeste Asiático utilizam o Grab, que é um aplicativo semelhante ao Uber. Aí você pode chamar o transporte pela internet e já sabendo, né, o valor que vai dar até o lugar que você quer e muitas vezes sai muito barato, é inacreditável. Em relação à moeda, o que fazemos normalmente é trocar no aeroporto o dinheiro que sobrou pelo dinheiro do próximo país que estamos indo. A dica que fica é já saber quanto que vale a moeda do país para onde está indo em relação ao real. Por exemplo, um ringgit, a moeda da Malásia, custa 0,80 centavos de real. Então, algo que custa 10 ringgits custa 8 reais. Os primeiros dias pode ser confuso, mas em pouco tempo você se acostuma. Tivemos basicamente duas situações que complicou um pouco mais a administração do dinheiro. Situação número 1. Na Indonésia e no Vietnã, a moeda é na base do 1 milhão. Uma água, por exemplo, no Vietnã custa 10 mil dongs. E o problema é que é muito zero, então você tem que prestar muita atenção para não dar as notas erradas. A segunda situação no Camboja, eles usam duas moedas ao mesmo tempo, o dólar e o riel. O dólar é mais praticado, os preços das coisas estão em dólar, no restaurante, nos hotéis, no supermercado. Inclusive, foi o primeiro país que sai no caixa automático, o dinheiro já sai em dólar. A moeda riel deles, eles usam normalmente para dar troco de centavos de dólar. Por exemplo, a sua conta deu 10 dólares e 75, você deu 15 dólares. Aí o troco vem 3 dólares e 5 mil reais. E aí começa as contas para saber se o troco está certo. 1 dólar vale 4 mil reais. Então, 3 dólares mais 5 mil reais, que equivale a 1 dólar e 25. Ok, está certo.
Com relação ao banheiro, a maioria dos chuveiros não tem box. Então quando você vai tomar banho, molha tudo, não dá para ter nojinho. Outra coisa é que papel higiênico nem sempre você encontra. O que eles usam muito é uma duchinha, né, um chuveirinho e para se lavar. Só que fica um mistério de como faz depois, como que seca a bunda. Tem que ter uma toalhinha, isso. Eu sempre carregava um rolinho de papel higiênico no bolso ou na bolsa. Se você for para Tailândia, a dica é: beba muitos sucos e shakes. Lá foram os melhores que a gente encontrou por todo o Sudeste Asiático, nos países por onde a gente passou. Os sucos vêm em copos grandes, são baratos, vêm geladinhos e cheios de fruta. Nos outros países, os sucos eram mais caros, sem gosto e quentes. Uma outra curiosidade é que a fruta que você mais vai ver em todos os lugares é a manga. É descascada, é com casca, é verde, é amarela, é vermelha, é com pimenta, é com arroz, de todos os jeitos. Então esperamos que essas informações sejam úteis. Se curtiu, já deixa um likezinho pra gente. E se você tiver alguma coisa para acrescentar, ou uma dúvida, uma curiosidade, pode deixar aqui embaixo nos comentários também. E bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!